Aleluia. Amém, Senhor Senhor. amado Deus, nosso Senhor, Amém. nosso Deus e Pai. Sim, Senhor. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós estamos hoje, porque nós cremos em Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual veio, morreu por nós e ascendeu nas regiões celestiais. Amém. E hoje nós estamos com Ele, juntamente com o Pai, em Deus. E hoje nós queremos receber mais de Ti, Senhor. Amém. Por isso, nós nos reunimos junto com os irmãos, abrimos o nosso ser, que o Senhor venha nos falar, Senhor. Amém. Venha tentar em nós aquilo que está no teu coração. Amém. Nós queremos receber mais de ti, Amém. receber a tua luz, Sim, receber, Senhor, Senhor. a tua palavra, a tua orientação. Não Amém. queremos sair da tua orientação, Senhor. Nós Amém. queremos realmente conhecer e saber e permanecer naquilo que o Senhor instituiu. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Amém. Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, voltando às nossas considerações sobre aquela abordagem sobre o Espírito, né? Ficou muito rico essa mensagem, porque a gente começou com uma tranquilidade a desenvolver os versículos, né? E ficou muito conteúdo, tanto que nós desenvolvimos só quatro, né? E nós podemos lembrar, assim, né, com tanta alegria, que o Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito de Deus que fez habitar em nós, ele, vamos dizer assim, ficou claro que é o Espírito de Deus morando em nós. Então, ali no Efésios 1:13, né, 13 e 14, nos mostra o selar, mas também nos mostra a garantia, né? Então, nós vimos no selar, irmãos, que é como, vamos dizer, uma identidade que nós obtemos a partir de que nós recebemos ao Espírito. Então, um versículo que não foi mencionado aqui, mas que eu lembrei, vamos lá em João, versículo, capítulo 1, João 1, né? Versículo 16. E aqui, quando ele fala do verbo que se fez carne, aqui nós lembramos no 14, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de quê? De verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Olha no 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Então, de que maneira que nós recebemos essa graça ou dessa plenitude? Porque a expressão plenitude, quando você fala assim, recebemos da plenitude, falta alguma coisa, não? O Não. versículo diz: recebemos da sua plenitude. Plenitude Da de Graça sua Deus. sobre graça, né? graça sobre graça. É. Então, vamos dizer assim, não tem restrição para essa graça. Da parte de Deus, ele deu, né, o seu filho. Ou seja, por meio dele nós recebemos a verdade e a graça. Vieram por ele, né? Então, aqui é interessante no 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Disse: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ó, e aqui quando você volta um pouquinho aqui no 19, ele disse que este foi o testemunho de João, enquanto os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem eres tu? Ele confessou: eu não nego, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem é, pois? Elias? Ele disse: não sou. Então você é um profeta? Respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Olha, é que impressionante, irmãos. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito a ti mesmo? Esse aqui é João Batista. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, quando você vai na referência, você tem essa expressão que Isaías falou naquela época, mas ele está Sim. trazendo para o momento contemporâneo dele. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram entre eles fariseus. Tinha que ser fariseu, irmãos.
E perguntaram, então, por que batizas, se não eres o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu João, eu batizo com água. É isso aqui, irmãos. Batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. E quando ele vem, o qual vem após mim, da qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, estas coisas se passaram em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E ele diz assim, na versão de Mateus, aqui não fala isso, mas ele disse: eu os batizo com água, mas aquele que vem após de mim vos batizará com quê? Com Com fogo, Espírito e Com o fogo, ele Espírito com diz. Santo. espírito. Com o Espírito Santo. Então, isso que é impressionante, irmãos. Ou seja, não podia o Espírito ser batizado quando Jesus estava aqui na terra. Ou seja, João está falando de Jesus que batizaria com o Espírito. Mas no trabalho ministerial de Jesus, quando ele esteve, ele batizou alguém no Espírito Santo? Não, né? Não, irmão. Não. João está falando que ele que vinha após ele. Essa referência, vamos buscar lá em Mateus, que é importante. Ó, Mateus 3:11. Disse assim: achou, irmão Mauri? achei, achei. Pode ler, irmão. Eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Tá vendo? É impressionante isso aqui. Então, vamos dizer assim: Jesus aparece e o seu ministério, quando ele esteve esses 3 anos e meio no ministério aqui na terra, ele nunca fez isso. Nunca batizou a ninguém com o quê? Com o Espírito Santo. Nunca batizou O ele. Espírito Santo nunca batizou. É. Mas João Batista está dizendo que ele é que batizaria com o Espírito Sim. Santo. Mas quando nós vamos João 14, capítulo 16, ele diz: o meu Pai enviará o Consolador. É impressionante essas coisas, irmão. Amém. João 14, né? É, 14. João 14 também tem o 16, né? O Ah, 14 sim. Esse versículo é precioso. é o 16, eu acho que é o 7, né? Aqui, vamos ler do 5, 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Aqui está falando para seus discípulos. E nenhum de vós me perguntará para onde vai? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não Não, virá para vosotros. Se eu, porém, for, aqui ele diz: eu vou lhe os enviarei. enviarei. Mas na outra versão, ou na outra a passagem fala que o Pai enviaria. Nós temos que procurar isso aí. 14:26. Você falou, irmão Mauri. É o 14, 26. 26, né? Isso. 14, 26 ou Isso. 16? 14. 26, irmão. 14:26 de É. João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a que o Aí, ó. Pai enviará em meu nome. Amém. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia. E é importante nós lembrarmos isso, porque quando nós estamos falando do Espírito, vamos dizer assim, é uma pessoa. Mas você vê quem que está enviando ele? O Pai e o Filho. Porque você tem uns dois versículos que fala isso. Eu vos enviarei. Mas aqui no 14:26 diz o Pai. E quando fala o Consolador, aqui diz o Espírito Santo, irmão. Sim. Puxa vida, aí fala o Espírito Santo é o Sim. Consolador. Que ele enviaria
Ó, o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará no meu nome. E João Batista disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Fala essa versão, né? Mas o destaque, irmãos, que eu queria trazer para vocês considerar simplesmente é que em todo o ministério de Jesus aqui na terra, ele nunca batizou com o Espírito Santo. Somente quando ele foi ascendido ao céu, que ele fez a promessa do Espírito Santo que enviaria, que o Pentecoste foi derramado. Então, somente depois da ressurreição é que Cristo batizou com o Espírito Santo. Você vê Sim. que impressionante, irmãos? Em que momento do seu ministério que ele batizou com o Espírito Santo? E, irmãos, nós podemos falar muito sobre isso aqui. Sabe por quê? Eu estava considerando, mas não vai dar para abordar isso aqui, senão não vamos entrar na apostila. Mas, irmãos, lembra que quando ele estava na terra, ele nunca podia ser o quê? Porque ele nasceu na tribo de Judá. Ele, Sim. Sacerdote. ele nunca podia ser sacerdote. Somente depois da ressurreição dele que se tornou o quê? Sumo sacerdote. Sumo O sacerdote. sumo sacerdote. Irmãos, é impressionante isso aqui. Porque agora, como sumo sacerdote, ele batiza as pessoas com o Espírito Santo. Logicamente, nós estamos falando do crente, né? A pessoa que crê, Sim. que ouve, que crê, recebe. Então, quando nós lemos, consideramos esse versículo, agora sim podemos continuar na apostila, né? Primeira de Efésios 1:13, lembra? Nós vimos esse princípio. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o espírito da promessa. Que impressionante, irmãos. Olha como fica forte para nós agora. Ou seja, tem uma condição para a pessoa ser batizada do Espírito Santo, né? Aqui, o que o Pai enviaria, que o Filho enviaria, né? Tem uma Tendo condição. crido. Sim. Pode falar, irmão. Tendo crido. Tendo crido. Crer. Tendo crido, irmão. O único requisito para nós recebermos o Espírito é crer no Evangelho. E aqui ele Sim. personifica, né, o Evangelho de nossa salvação. E antes fala assim, a palavra da verdade. Puxa, que impressionante, irmãos. Porque a Sim. palavra da verdade e o Evangelho da salvação não são duas coisas diferentes. São a mesma coisa, com a mesma raiz, mas que mostra dois lados, né? A verdade é aquilo que Deus realizou em Cristo. Mas a palavra da salvação, o evangelho de nossa salvação, é quando nós nos apropriamos disso. Tomamos Sim. posse daquilo que Deus realizou. Então, não é uma coisa de você simplesmente ouvir, sim, eu creio. Não, é se apropriar disso. Porque crer é unir-se a isso. Então, passa a ser nosso o evangelho. O evangelho da salvação, né? Passa a ser nosso, nós recebemos. Então, a partir dali, qual que é a confirmação? É que nós fomos selados com o Espírito da promessa. Maravilhoso. Então, sobre essa Amém. pequena consideração, nós podemos continuar então na leitura, irmãos. Nós podemos partir no ponto número 5. Vamos continuar. Sim. Aqui o título é assim, conduzir direção espiritual real, né? E coloca aqui uma série de versículos. Se o irmão Genaro lembrar, o irmão Mauri lembrar de outro, nós Sim. podemos considerar aqui, né? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. O Espírito de Deus, né? São filhos de Deus. Isso. Impressionante, né? Todos que são guiados. Você vê como que é impressionante, irmão. Como que é o guiar do Você viu? Espírito Santo? Pode falar, irmão E Maurício. você viu a expressão, o Espírito da Verdade, Espírito Santo, e usou a palavra Espírito de Deus, Espírito de Deus. É impressionante, né? né? Muito rico, né? Então, o guiar, quando você vem aqui na palavra guiados, né? É uma palavra ágo, chama, né? Em grego. Guiar seria conduzir, segurar, ó, segurar da mão. É quando você faz com a criança, né? Você vai cruzar, a criança pequena, você vai cruzar uma rua, o que você faz com a criança?
Você não pega na mão dela. Sim, Bom, esse aqui é guiar. Você conduz, né? Olha que segurança, né, irmãos? Puxa vida. sim, Outra expressão disse acompanhar até um lugar. Olha que lindo, irmãos. Se você trazer essa figura, né? O Espírito, desde que ele vem conosco, ele nos acompanha até a glória. Ele está nos conduzindo até a glória, vamos dizer, né? Até aquele dia glorioso, não é? É maravilhoso, né? sim. Então, tem, aqui no Strong tem bastantes palavras sinônimas, né? E, mas eu gostei aqui uma expressão que ele fala aqui no ponto assim, disse influência mental. Olha só, irmão, só conduzir, né? E Paulo, ele usa nas epístolas de Efésios, ele diz, não vos demovais de vosso pensamento com facilidade. Lembra que diz? Sim. Tudo que ouvistes, tudo que recebeste, isso praticai, ele diz, né? Ou seja, é um acompanhar, é um conduzir com uma disposição mental. Não é que ele vem... Porque nós usamos muitas ilustrações figurativas de sentimento, né? O Espírito está comigo, né? Mas de que maneira que ele está, irmão? Isso que não, de que maneira que nos conduz? Isso que é muito rico, e eu acho que esses versículos vão enriquecer mais, né? Outro qual Sim. é, irmão? Gálatas 5:18. É, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha isso. É forte isso aqui, né? Sim, É. É porque aí você vê como que é, irmãos. A gente às vezes queria um guia, né? E usava no Antigo Testamento o guia para um crente qualquer, não era a lei? E, as pessoas eram celosas da lei, né? Vamos dizer, elas aprendiam de cor, elas estudavam a Torá, né? E era como dizia assim, um guia para eles, não era? Mas aqui sim. ele traz um contraste nesse versículo impressionante, irmãos. É maravilhoso esse versículo de Gálatas 18, Sim. 5:18, né? Ou seja, se você está sobre o guiar do Espírito Santo, você não está mais no guiar da lei, né? Vamos dizer. É, Ah, você vê que forte isso aqui, né, irmãos? muito forte. É. Você analisa isso aqui, está sobre a lei nunca foi para nos ajudar, né? É para mostrar só o que nós somos, né? E toda a tentativa da pessoa querer cumprir a lei, o que, que ele encontrava? Condenação, morte, né? Então você vê, nós estamos sobre a lei porque estamos sobre o guiar do Espírito. Que riqueza, irmão! Amém. Aleluia! O irmão Carlos entrou aí. Oi, irmão Carlos. Entrei tarde, teve uma visita do meu irmão aqui e não podia deixar ele. Mas eu tô aqui agora, pelo menos a Opa, última irmão. parte. Alegria, Melhor, alegria, Amém. irmão. melhor, melhor tarde que nunca, né? Opa, É verdade, irmão. É isso aí. certo, irmão. Deixa eu perguntar pro irmão Carlos, você tem aquela apostila que nós estamos revisando outro dia, não? Acho que eu tenho sim. Deixa eu buscar aqui. Tá. Nós estamos no item número 5, tá? Deixa eu ver Capítulo aqui. 5:18 de Gálatas. Deixa eu ver aqui. Que rico, irmão. Isso aqui é impressionante, hein? Muito bem. Eu vou procurar só um pouquinho. Tá bom. Agora vai ter um versículo pesado aí, irmão. Agora vai. Lucas 4:1, né? Ah, tá aqui. Boa, irmão Mori. Isso aí. Lucas 4:1. Porque você pensa bem, irmão. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Sim. Aí, É. você vê como que anda a Trindade, como ela é manifestada. Voltou Que- ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amém. E se você Ponto, analisar o número. próprio Lucas Lucas 4:1. 4:1, Não, mas o o número próprio do. Ponto número quanto? Ponto 10, número 5. 11, Número 5. 5? número 5.
Conduzir. Número 5, tá? Obrigado. Tá. Número 5. Conduzir em direção espiritual. Tá. Isso. E aí, irmão, que ele não tinha sido glorificado. Você Que vê que o coisa, né? Consolador, porque o Espírito habitava nele, entendeu? Mas ele não podia falar das coisas concernentes ao Pai, porque não tinha ido sendo glorificado para Isso. ele ter derramado o Espírito Santo. Que coisa, né? Olha que riqueza Que essa. riqueza, né? Maravilhoso, hein? Esse versículo aqui, ser guiados pelo Espírito Santo ao deserto, ontem nós na reunião, não sei se o irmão Maurício ouviu, mas compartilhamos sobre isso, foi Não, muito rico. eu Não acabei viu? na viagem, eu não consegui ouvir. Aham. Falamos sobre isso aqui, fazendo uma analogia do guiar de Deus ao povo de Israel no deserto, né? Sim, A pergunta que fizemos é: quem que guiou ao povo de Israel ao deserto? Era Deus. E aqui, quem que guiou a Jesus ao deserto? O Espírito de Deus, né? É impressionante isso o aqui, hein? Espírito de Deus, o Espírito Santo, o É, Espírito de Deus, maravilhoso, hein? Outro versículo aqui. O próprio Deus, O irmão. próprio Deus, irmão. Aleluia. Atos 13:2. Puxa vida, isso aqui. Esse aqui é versículo forte, hein? Esse aqui é um ponto forte porque ele mostra a personalidade do Espírito Santo, né? Como eu disse assim, está conversando aqui, né? O versículo 2, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Bernabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Gente, E quem que falou essas palavras aqui? Segundo o relato bíblico, é o Espírito Santo, né? é O uma Espírito Santo. manifestação, né, irmão? Uma É, manifestação do Espírito Santo por palavra, né? isso. Então, aqui nós entendemos, irmão, que não é o Espírito Santo uma voz audível, né? Como foi com o Sim, pai e o filho. Lembra que sim, João ouviu a voz que dizia, né? Este é meu filho amado em que tenho prazer, né? E quando aqueles discípulos subiram no Monte da Transfiguração, eles também ouviram. Este é meu filho amado, a ele eu vi, né? Mas aqui não é assim com o Espírito Santo, irmãos. Não é uma voz audível. Por que que está descrito que o Espírito falou isso aqui? É interessante isso aqui, né? Nos para considerarmos, né, irmão? sim, sim, Porque nós sabemos que o Espírito Santo nunca fala assim, uma voz audível. Agora, o Pai já sabemos que fala, né? E quando ele falou, alguns ficaram tremendo, né? Não é? sim, Mas aqui não é o Espírito em voz audível, né? Como que as pessoas estão ouvindo uma voz. Não. É o que eu acho, irmãos, que é através daqueles irmãos que estavam reunidos lá, que falou o Espírito Santo. Através dos irmãos, né? Eu sim. acho que é muito É porque interessante. ali tá cheio de irmãos, né, irmãos? Sim. Irmãos, digamos assim, se vão falar com outro nome, com hierarquia, né? Claro É, que não tem hierarquia. Então, falando sim. sobre os seus irmãos principais aqui, né? Tava cheinho e eles jejuando e orando ao Senhor. Interessante que eles jejuavam e orando ao Senhor. O Ao Senhor Espírito Santo falou. também. E uma coisa interessante, E irmão, uma aqui coisa. não mostra que o Espírito falou com voz audível, né? Sim, isso aqui é muito importante. Quando o Espírito Santo fala assim através de um irmão, tem que haver confirmação, né? Vamos dizer assim, aqui nas escrituras não estava isso, o que estava sendo falado aqui. Se você for no Antigo Testamento, não vai encontrar uma passagem que algum profeta falou separar-me a Paulo e a Bernabé para o ministério ou para a obra que eu destinei. Não, não vai encontrar. Isso aqui é algo que o Espírito estava fazendo naquele momento da igreja primitiva, como muitas outras coisas incontestáveis de que Deus estava com eles, né? Os sinais que eles acompanhavam esses irmãos, né? Vamos dizer, né? Eles eram testemunhos oculares da ressurreição do Senhor.
Então, quando uma pessoa fala, o Espírito está falando, irmãos, para vocês, tal coisa, aí a gente tem que duvidar hoje. A gente não pode dizer, não, peraí, vamos. A gente vai perguntar onde que está nessa escritura que está falando, né, a pessoa. Porque aí, irmãos, não é confiável o ser humano, né? Agora, por que que aqui nós podemos confiar que naquela reunião de Atos 13, que foram reunidos, ó, versículo 1, interessante, havia na igreja de Antioquia, ir a Antioquia, profetas e mestres. Olha só que impressionante o que havia lá, irmãos. Profetas e mestres. Bernabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca e Saulo. Ou seja, está mencionando quem são os profetas e mestres. Está mencionando eles, né? Então, vamos dizer assim, o Espírito estava falando por um deles ou por todos eles? Está confirmando isso. Entendeu? Pode ser por um, mas confirmado por todos, porque Isso, todos sentindo a mesma coisa. exatamente. Isso que eu queria trazer, nesse sentimento aqui. Porque o guiar do Senhor, irmãos, isso que nós precisamos aprender. Se bem nós temos as escrituras que é claríssima hoje, o Senhor está nos conduzindo, nós não podemos dizer que o Espírito Santo falou na minha mente, né? Por exemplo, não, vai visitar a casa de fulano de tal, ali você vai encontrar uma pessoa e você vai orar por ela. Irmãos, eu pessoalmente tenho um problema de acreditar nessas coisas. Hoje, né? Não falo naquela época sim, porque ali acompanhava os irmãos o quê? Provas evidentes do que Deus está fazendo. Isso aqui era muito, vamos dizer assim, muito comum o que estava acontecendo lá, né? Lembra do que aconteceu com a Aninha e Safira, né? Ou Sim. com, vamos dizer assim, aqueles paralíticos, aqueles cegos, aqueles que recobravam a saúde com a sombra de Pedro. Tinha provas incontestáveis de que Deus estava apoiando tudo aquilo que eles faziam. E não, vamos dizer, essas coisas que você lê em Atos aqui, parece, como disse assim, se você trazer hoje na atualidade, você fica duvidando, irmãos. Né? Se alguma pessoa fala assim, o Espírito Santo está falando que você agora, Deus está te levantando como um apóstolo para a África. Já escutou isso aí, irmãos? E é muito comum isso aí entre as pessoas, né? Ouvir, né? Agora, irmãos, eu falo para os irmãos, isso aí deixa muito o que desejar em relação ao guiar do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa vai num grupo e faz parte daquele grupo, se envolve com aquelas pessoas, e aqueles líderes têm essa ousadia muitas vezes de representar palavras, colocam palavras que vêm de Deus diretamente, né? Direcionando essas pessoas no que tem que fazer. E muitas pessoas acreditam nessa direção dessas pessoas. Por isso que é bom trazer isso aqui, irmãos, essa consideração hoje para nós, né? Por que nós estamos falando? Apesar de que na Bíblia também está registrado com relação ao profeta Ágabo, né? Isso, Lembra do bem profeta lembrado, Ágabo? bem lembrado. O profeta Ágabo falou pelo Espírito. Ele, quando se lhe pôs em pé, ele falou e falou assim: o Espírito Santo fala assim. E começou a falar, né? Uhum. E só que tem um porém, irmãos. Ali estavam os irmãos que rogavam a Paulo para não descesse. Eu acho que era em Jerusalém, não era isso? Sim, ele Para não estava indo para descesse. Jerusalém, em Isso. Atos, E justamente. rogava para ele, né? Para Sim, ele não descesse em Jerusalém. sim. E todos eles rogavam a Paulo para não fazer isso. Uhum. Mas eles declararam, mas como não conseguimos persuadir a Paulo, falaram Uhum. eles, faça-se a vontade de Deus, né? Então, o Espírito também fala por meio dos irmãos. Isso, Igual o profeta, o Espírito Santo falou por meio desse profeta, mas o Espírito também está falando por meio dos irmãos. Só que, na época passada, a gente entendia que isso aqui era uma maneira negativa, mas não é negativa. Era Deus sim. enviando Paulo. Amém. É Era verdade. Deus enviando Paulo, porque o profeta declarou que assim acontecerá com o dono desse cinto. Não é assim Sim, que ele fala? exatamente. Então, era o Espírito É. falando, né?
Era o Espírito O Espírito falando. enviando. É isso. Olha só, fala aqui eu acho que no capítulo 21, versículo 11, né? Sim, E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, isso. ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Olha só o que o profeta declarou. Sim. Isto diz o Espírito Santo, Amém. né? Ele falou por Deus. Quer dizer, Sim. existe uma maneira que o Espírito Santo pode falar por meio de uma pessoa, mas todos têm que concordar Isso. nisso. E tem uma coisa mais que é importante considerar, né? Como nós sabemos que era o Espírito Santo falando aqui, esse Ágabo, né? Como sabemos que ele realmente falou pelo Espírito aqui? Duas coisas. Porque aconteceu isso Hum, com Paulo, né? isso. De fato, né? Se cumpriu o que ele falou. Exatamente, você cumpriu o que ele falou. Mas tem outra coisa mais importante ainda. Está escrito, irmão. Está Está escrito. escrito. É, tá Está escrito. escrito. Então, É o ponto mais importante. para nós é segurança, né? Então, Isso. é, eu vejo assim que tudo que está escrito, nós podemos, com certeza, sem duvidar, crer que era o Espírito Santo falando. Está escrito. Isso. É. Mas, quando nós trazemos para o tempo contemporâneo, nós precisamos nos localizar nos tempos. Deus está falando através de pessoas pelo Espírito? Isso que nós precisamos ter Irmão, certeza, irmãos. qual- Está aquele falando. versículo, aquele versículo que faz provar se todo espírito provém de Deus, você sabe qual onde Sim, está aquele versículo? 1 João capítulo 4, irmão, Eu versículo 1 acho ao que é, né? 6. É, 1 João, capítulo 4. de 1 ao 6. Esse versículo acho que encaixa bem aqui também, Isso. viu? Amém. Amados, não dei créditos, igual estavam levando em consideração uma reunião. A Sim. pessoa levanta de uma reunião e fala: olha, eu profetizei, Genaro, você vai para o interior do Paraguai, um exemplo, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito que se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Sim. Versículo 4. É o versículo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ó, versículos 5 e 6 diz assim: Eles procedem do mundo. Quem que procede do mundo, irmão? Falso profeta. É. Aquele que diz que está falando por Deus, mas é falso. É porque ele nega que Jesus veio em carne, né? Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve, Ouve. É. viu? Agora o 6 é extraordinário. Nós somos de Deus. Quem é esse nós somos de Deus? Os que temos o Espírito Santo morando em nós, Amém. Amém. viu? Somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, tá impressionante essa expressão. Aquele que Sim. conhece a Deus nos ouve. Por que que uma pessoa que conhece a Deus ouve agora? Porque também tem o Espírito, irmão, viu? Sim. Então, aqui ele fala assim: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo que impressionante isso aqui? Maravilhoso, hein? Ó, olha que, onde que nós está conduzindo essa abordagem, né, irmãos? É importante considerar isso aqui. Eu acho que. Vitor, Pode falar, irmão Carlos. é, eu acho que isso, não sei se vocês vão concordar comigo, né? A gente está querendo entender como é que o Espírito Santo fala para o homem. Hum, Que ele fala, fala. A gente sim, sabe que não é uma voz audível, de não, meu filho, vai para lá, vai para cá, né? sim, Mas é assim, se você vai em primeiro livro de João, né? 2:27, a gente conhece esse versículo.
Acho que esse é o versículo mais claro para a gente entender como que trabalha o Espírito Santo. Sim, Você não acha? sim, muito claro, 2:27, quando muito fala claro. assim, ensina. O quem que ensina? É o Filho, é o Pai, é quem? É o Espírito Santo, né? Sim, Então, nesse versículo, o Espírito Santo que ensina. É como uma unção. E ele é como se fosse, vamos dizer assim, ele vai trabalhando no homem, não com palavras audíveis, mas é como ele está querendo transmitir a sensação de Deus, da sim, vontade de Deus, porque o Espírito Santo transmite uma coisa de Deus. Então, como é que eu posso saber a vontade de Deus? Então, ele trabalha, ele fala no interior nosso. A gente pode, vamos dizer assim, usando a palavra correta, seria na intuição, que não é uma coisa específica, dizendo, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para você entender, eu acredito muito, né, que você tem que ir na palavra, porque tanto o Espírito Santo falando para você e a palavra, eles não consigam se contradizer. Por isso que a contradição entre o povo de Deus hoje em dia, sim, os filhos de Deus, né, eles falam que é Deus que fala, mas a Bíblia contradiz o que eles estão falando. Porque como é que eu posso ter a compreensão interior? É por meio da intuição. E o que para onde que leva a intuição? Para a vontade de Deus. Só que para isso, às vezes, a gente falando assim de forma mais íntima, vamos dizer assim, às vezes você não compreende. Então, às vezes, talvez, estou falando de coisas que Deus, que a direção que Deus me dá, ou dá para você, ou dá para relação a alguma coisa que nós temos que fazer na igreja com os irmãos. Isso acontece, né? Então, aí eu preciso ter comunhão, por um lado, com a Bíblia. Eu preciso, eu preciso ir na palavra escrita, o Logos, né? Para que ela também seja confirmada, o que Deus falou para mim no meu interior, sim. porque ela te leva à vontade de Deus. E tem outro assunto também, que eu não sei se os irmãos estão me entendendo, tem a palavra rema. A palavra rema é a palavra instantânea. E quem que fala a palavra instantânea? Rema. É Deus, o Espírito Santo dentro de mim. Então, essas duas coisas são muito interessantes. Rema, vamos dizer assim, que é a direção de Deus nos ensinando o que Deus quer e não quer, e a palavra logos, que está na Bíblia, para que não tenha nenhuma contradição. Até mesmo na questão da interpretação correta da Bíblia, o Espírito Santo, falando através do rema, a palavra instantânea, ela se torna um com relação à palavra logos. Você não acha, William? Não sei se para Sim. entender o que eu quis dizer, mas, Muito, mas não há muito, contradição, né? muito bom a consideração desse aqui, 1:27, porque ele, aqui, 1 João 2:27 diz que quanto a vosotros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Aqui é o Espírito, né? Unção é Espírito. Então, o Este é o Espírito versículo que permanece em eu ia vós. ler. Isso. Isso. Permanece em vós. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também vos ensinou. Aqui, eu sempre teve dificuldade com esse versículo, até que um dia brilhou a luz para mim. Porque quando você lê no contexto, aí fica claro. No contexto, está colocando o espírito do anticristo que está operando. Então, como nós sermos blindados os ataques do maligno em relação à apostasia, o anticristo, aqueles anticristo, falsa doutrina, está mostrando isso aqui. Então, a respeito disso, a unção que permanece em vós, que é o Espírito que permanece em vós, não tem necessidade que te diga, né? Ele vai te mostrar isso, esse erro forte que está à frente de você. Agora, olha na tua experiência. Você, quanto tempo não esteve em lugares ali enganados? Estão falando por nós, a maioria aqui, né? E nós estamos sendo um com essas pessoas, estamos aprovando elas, não é? Mas, mas passou um tempo e o Senhor nos foi esclarecendo a verdade. Nos foi Correto. trazendo mais luz, não é? Então você vê, é assim, a vida do crente é como a luz da aurora. Ou seja, quando nós estamos tendo experiência com o Senhor, não está tudo claro ainda. Igual que aquele Sim. cego que o Senhor colocou barro nos olhos, né, com saliva. Ele foi se lavou no estanque e ele voltou dizendo que ele via os homens como árvores, né? Mas eu não via bem claro.
Mas aí ele foi e se lavou de novo, e aí o que que aconteceu? Ele viu bem claro. Então, que assim, a palavra de Deus, ela vai brilhando no seu coração ao ponto que ele vai ficando claro muitas coisas. Então, eu vejo assim que isso aqui é interessante, porque o que ele falou, a unção, que o Espírito permanece em vós, e não tem necessidade que ninguém vos ensine, e ele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas Isso. especificamente, enquanto as falsas doutrinas que vai falar no contexto aqui, ou falsos cristos que vai trazer. Ó, lê comigo aqui só um pouquinho mais para cima. Versículo 21, olha que diz. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Está falando João aqui. Antes porque sabeis, olha, ou seja, aquela pessoa que está fundamentada na verdade, que está conhecendo a verdade, ela está sabendo. Mas é o que diz, porque mentira alguma jamais procede da verdade. E ele vai explicar aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então ele está trazendo esse contexto para dizer que a unção que de nós recebemos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, não somos anticristo. O Espírito que está em nós, ele está dizendo, você é o anticristo. Não, ele confirma que somos filhos de Deus. E não tem necessidade que ninguém te diga, não, você não é o anticristo, você é o filho de Deus. Por que que não tem necessidade que alguém te fale que você é filho de Deus? Porque a unção, que é o Espírito, permanece em vós e ele confirma no teu interior que você é filho de Deus. Versículo 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós, olha, irmãos, o que ouviste desde o princípio. E aqui entra a verdade. Então, a unção que está em nós, que é o Espírito que permanece em nós, ele está fazendo lembrar todas as coisas que já foram evangelizadas para nós. Por isso que, Olha, Vitor, inclusive, sim, é a única maneira que nós temos como para provar os espíritos também. isso. Se a Aí, unção não permanece em nós, não tem como provar o espírito. Apesar, aliás, quer dizer, não sou eu que vou provar o espírito, não. mas a unção que está em nós, ele que vai provar o espírito. É Daquele que isso. está falando aqui se vem de Deus ou não. Exatamente, ó. Vamos confirmar no nosso coração, né, irmão? Por isso que Romanos 8 é bem clarinho, né? Sim. Porque, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são Aí, filhos de Deus. ó, filho de Deus. Permanecer, ser guiados, é uma série de sequência, não é, irmão? Sim. Amém? E ele nos ensina sempre dentro como é que é? Das intenções do nosso coração. Para que eu estou buscando a Deus? Qual é o Sim, meu sentimento de buscar a Deus? Qual é o meu interesse de ter a Deus? sim. Muito Por, bom. por, por coisas para que Deus possa dar para mim, ou que eu possa saber mais do que os outros, ou que eu possa ser chamar a atenção dos outros, ou ser melhor que os outros? Qual é a minha intenção Intenção. real? Né? Então, dentro desse padrão que Deus vai começar a trabalhar no nosso coração. Amém. Bem? Muito rico, hein? Amém. Muito rico. Aqui no João 16:13, né? Confirmando mais ainda o que nós estamos abordando, você vê que especificamente qual que vai ser o guiar do Espírito quando ele vier. Aqui ele vai falar no versículo 3. Versículo 12, tenho muitas coisas que eu vou dizer, mas vou não poder suportar agora. Ou seja, quando vier o Espírito Santo, né? Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha que impressionante. Ele vos guiará a toda a verdade. Toda verdade. Tá vendo? Então, o Amém. guiar do Espírito é a quê? A toda a verdade. E aqui ele vai continuar dizendo: ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, tá vendo? Sim. O Espírito Santo, quando ele vier, ele vai nos falar aquilo que já ouviu, ou seja, o que nós também ouvimos, que é a verdade, que é o Evangelho. Ele vai insistir com isso e vai nos fazer lembrar essas coisas, né?
e vai nos Amém. Obrigado. anunciar as coisas que há de vir. Tá vendo que impressionante, irmãos? Como que tem uma base sólida? Qual é o assunto? O assunto E do guia outra, do Espírito. e outra coisa, Vitor, Sim, nós estamos falando se o Espírito, como é que o Espírito fala hoje, né? é, É isso. voz audível ou não? É isso aí. É. Ó, se o Carlos, se o Amaury, se o Genaro, se o Vitor tem a unção e se permanece em nós, no nosso coração, o que a Amaury está falando, o Genaro aprende por quê? Porque a unção que está em mim vai me ensinar do que ele está falando. Isso. Se, Muito bom. se a unção está em Carlos, o que Vitor está falando, não é o Vitor que vai ensinar a Carlos, nem é o Genaro, mas é a unção que está Amém. no coração de Carlos, de Amém. Genaro, do Amaury, vai me ensinar do que o Aleluia. Vitor está falando. Aí, Amém. se é do Espírito, o Espírito vai me ensinar. Se não Isso. é do Espírito, não vou aprender nada. Não vai aprender nada. É verdade. Não, E, mas e o que o Genaro falou é uma clareza, é o seguinte, quando nós lemos um desses versículos, eu tenho certeza que selou no coração dos 4 irmãos Amém. a verdade desse versículo. Vamos supor, Sim. o Vitor acabou de ler, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sim. Então, na medida que esse versículo sela no nosso coração, eu dei um exemplo com um versículo, poderia dar com outro. Aquele versículo, quando ele sela, e ele dá muita tranquilidade, a gente sente que não ultrapassou nada no nosso coração, selou no nosso coração. E outro ponto que o Vitor falou é interessante, é o seguinte, que a luz do Senhor, ela vem nos trazendo mais clareza do Evangelho. Mais. Muitas vezes nós passamos por algumas passagens que na primeiro tempo não temos profundidade para a Não. gente ver aquilo. Mas o que aconteceu? O Espírito leva a gente, igual em Apocalipse, lá nas águas, né? Primeiro as águas estão na canela, estão no É. joelho, estão no quadril, chega um momento que você está totalmente imerso, né? Imerso. É, Amém. então é maravilhoso, né? Eu vejo que a própria palavra sela nesse momento, que é unção, que a gente está falando, está selando no coração de todos os nossos irmãos, né? Sim. Muito rico, irmão. E tem um versículo que é bastante O interessante. Carlos queria falar e, Oh, e não chegou a falar. fala, irmão Carlos. só queria falar que essa voz, a gente entende muito bem que não é uma voz externa, como que se o Espírito Santo está falando, pode até acontecer. A gente não pode falar que não 100%, né? Pode até acontecer, mas tem que ser um caso muito especial onde Deus realmente quer fazer alguma coisa. Mas a gente não sabe muito fora da Bíblia que tenha acontecido mais essas coisas, né? Então, por exemplo, como não é uma voz exterior, é uma voz interna, e a gente tem que discernir essa voz também. E por outro lado, irmãos, não é uma questão que, tipo, a voz do Espírito Santo não seria que vem da minha própria mente, não é Isso. produto da minha imaginação. Não. Por isso que eu falo de novo, confirmado por um lado, Espírito Santo dentro de mim e a palavra fora. Muitas Isso. das vezes, como falou o Genaro aí, na, na, no, no, na comum comunhão, vamos dizer, comum união nossa, né, entre nós como filhos de Deus, o falar de um irmão pode ser confirmado pelos outros. Sim. É como quando Paulo também falou assim em Coríntios, né, que quando um profetiza, os outros têm que julgar, mas não julgar no sentido de condenar, de corrigir, mas o Espírito Santo tem que falar a mesma coisa, não pode ter uma contradição. Então, quando numa reunião o Vitor fala e o Genaro fala, ou de repente o irmão Mauri fala, elas têm que ser confirmadas por todos. E Isso. se não é confirmada por todos, também com o tempo o Senhor pode revelar essas coisas, né? Então, isso é muito importante. Eu falo assim de modo prático, né? Porque a gente tem que falar da questão prática, porque o Espírito Santo, ele ensina, de fato ele ensina, irmãos. Se a gente, por exemplo, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quer dizer, todos são guiados pelo Espírito Santo. Se você aprendeu a viver no Espírito, ele tem que te guiar. Tem Sim. que guiar eu também. Sim.
E outra coisa, irmão, é interessante a gente falar da nossa experiência com relação a tudo isso aí. Por quê? Porque a gente tem que perceber que entre nós tem irmãos que já tem, diz assim, mais experiência profunda com o Senhor. Porque de fato existe isso aí. Sim, E tem outros que não. E eu preciso ajudar os irmãos mais novos a entenderem como é que Deus fala. Por exemplo, quando me converti, eu lembro, amei muito o Senhor. Meu Deus, que alegria era. Muita alegria da minha parte. Mas sabe qual é o nosso problema? Ninguém ensinou a nós a Bíblia. Ninguém. E a gente amou muito o Senhor, mas se perdeu também. Então, quer dizer que entre nós precisamos de experiência do parte dos irmãos, testemunho de experiência da parte dos irmãos. Dessa forma, não é que a gente vai ensinar, tipo, um mestre, né? Estamos ensinando com coisas práticas. É como um pai, né? O pai ensina quando faz as coisas, não é simplesmente quando fala. Então, não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Então, o Espírito Santo faz com que eu tenha experiência. E essa experiência tem que transmitir para os irmãos. Não estou falando da revelação da palavra, de explicar a Bíblia. Pode ser também. Mas, assim, tem coisas particulares, irmãos, onde o irmão Mauri aprendeu, ele fala de uma experiência que teve com o Senhor. Isso transmite para mim, me ajuda muito, porque eu preciso ajudar os irmãos para que eles possam Sim, ter uma experiência viva com o Senhor. Senão, irmãos, se torna uma coisa muito teórica na mente da pessoa e às vezes se perde com isso. E fala, poxa vida, isso é muito complicado para mim, não é essa vida para mim, então eu vou deixar a vida a vida de Cristo para trás e eu vou embora, eu vou para o mundo, ou eu vou para a religião, ou eu vou para outro grupo, porque eu não consigo entender. Então, sim. irmãos, ele fala dessa maneira, fala pelo irmão, fala através da Bíblia e fala o Espírito Santo também para mim. Há uma harmonia, na verdade, não há uma contradição. Amém. Sim. é, Amém. Irmãos, sim, eu queria falar uma coisinha assim. sim, irmão. É Pode falar. interessante porque esse que o irmão René está falando é muito interessante e parece coisa tão simples, mas tocou na tecla mesmo. Veja bem, na verdade, eu me conhecendo a mim mesmo, eu não me considero como uma pessoa que conhece ou tem experiência profunda com o Senhor. Eu não sei se o meu falar ajuda os irmãos no compartilhar, mas eu sei que o compartilhar dos irmãos me ajuda muitíssimo. Amém. E ali se complementa essa palavra de 1 João capítulo 4, né? Que a nossa comunhão não é um com os outros, mas é no Pai e no Filho. Quando a gente está na comunhão com o Pai e com o Filho, eles se encarregam, olha só, irmão, de nos ensinar daquilo que eu preciso. Amém. Então, Deus fala conosco de acordo à nossa necessidade. E às vezes tem palavra que é tão simples, que para mim era tão complicado, mas através de um compartilhando dos irmãos, de um irmão, aí, puxa vida, era simples, havia sido, né? Hum, Então, isso é muito visível com amém. relação ao trabalhar do Espírito e o falar do Amém. Espírito. Eu Obrigado, posso Senhor. falar que o Espírito fala em forma audível, como? Através do compartilhar dos irmãos. Amém. Se o seu Amém. coração está pronto para receber, se tem interesse de receber da parte de Deus, então ele fala comigo. Amém. 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 Amém? Tem um versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, né? Catorze. Aqui nós temos o desenvolvimento dos profetas, né? Como que eles se desenvolvem aqui, né? O, E o, Paulo, ele traz um assunto que é interessante, porque ele vai falar assim, quando estamos reunidos, né? Então não começa a falar todos juntos, porque se vem uma pessoa e ela não vai entender, né? Então profetiza de a um, né? Primeiro um, depois o outro, né? Porque versículo 31, porque todos podeis profetizar após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. Você vê, esse é o 31, né? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso aqui é muito rico, essa expressão, né? E ele diz em minúscula.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que significa isso aí, irmãos? Os espíritos aqui. Não é uma boa pergunta? Dos profetas é espírito humano, né, irmão? Isso. É porque, vamos dizer assim, nós, ou seja, o Espírito Santo está em nós, mas nós estamos sujeitos. Você não fica como alguns ficam com uma emoção muito grande e faz um. Eu já vi nos cultos, por exemplo, o irmão fica tomado por Espírito e ele quebra até o banco. Eu vi isso aí. E espiritualiza ao ponto que diz que é o Espírito Santo que tomou ele, né? Então, não é assim, não. O Espírito está mostrando aqui dos profetas. Profetas aqui são aqueles que estão falando por Deus, ou que estão usando as escrituras para falar, né? Então, a ordem ele faz assim, não, primeiro eu falei um, depois falei o outro. Por quê, gente? Porque o Espírito está sujeito, ou seja, cada um tem que sujeitar suas emoções. Disse dos profetas. Espera aí, gente, não vai ser que nem um doido falando aí, todo mundo, ninguém entende nada, né? É isso que está falando aqui. Então, eu trouxe isso aqui porque os irmãos trazendo isso aqui é importante, né? Ou seja, nós podemos ser ensinados pelos irmãos no compartilhar. Mas ó, existe um certo ordem, né? Agora, aqui no mesmo capítulo, tem um versículo que eu não achei ainda, mas disse assim: o versículo fala assim: podeis profetizar de um e os outros julguem. Essa expressão. Está aqui no 14, mas não encontrei. Deve estar aqui num versículo aí. Todos podeis profetizar dia um e os outros julguem, fala assim o versículo. É. O 29 fala isso, né? É, É, tratando-se de profeta, falam apenas dois ou três e os outros julguem. Aqui achei, 29 é. 29, sim. achou? Sim. O que significa os outros julguem? Tratando-se dos Provar o profetas. espírito. É? Provar o espírito. Você tá vendo? Você viu, irmão Mori? Os outros julguem Sim, o quê? O que que tem que julgar os outros? Se aquela pessoa está sim, falando pelo Espírito de Deus. Tá vendo que sim. impressionante? Porque, irmãos, não vamos nos Para enganar. isso, É, para isso, aquele que vai julgar, que está julgando, tem que estar no espírito, cara, porque não tem como ele julgar se está na carne, né? isso. E é interessante porque a colocação do irmão Carlos é muito importante. Eu achei muito importante a Sim. colocação dele, trazendo esse sentido da necessidade. Tem irmãos que não conhecem nada. Então, um irmão pode ajudar, pode falar. Agora, chega um momento na vida da gente que começa a ter experiência com a palavra de Deus. Lembra do capítulo 11, quando fala dos. Não era dos Colossenses, era dos. Vamos lá, Atos capítulo 11, acho que é. Os bereanos, Os Verianos. Quem lembra esse versículo? É, os bereanos, né? É. Eles examinavam, né, as Isso, eu não escrituras. lembro de tal versículo, mas ele fala assim que os verianos eram mais nobres dos que Colossa, porque eles ouviam com diligência e examinavam se de fato era assim. Fala os versículos dessa isso, maneira. Eu acho que está no 17:11. Agora eu lembrei. 17:11 de Atos. Esse, 17:11 de Atos. Ora, os berianos eram mais nobres dos que de Tessalônica, não era Colossae, pois receberam a palavra com toda a avidez. Isso aqui é importante, irmão. O irmão Carlos, é importante porque tem pessoas que sempre ouvem, mas nunca aprendem. Já se deparou com essas pessoas? Tem que repetir todo o tempo, né? Passa 20 anos e continua a mesma, tem que repetir tudo, né? Sempre continua com a criancinha. Não, aqui tem um grupo de pessoas que tem avidez para receber a palavra. Então, eles recebiam a palavra. Receberam ou não recebiam a palavra dos irmãos? Recebiam, não é? Com toda avidez. Não era assim, será que? Não, não, não. Com toda avidez. Mas o que eles faziam? Examinavam nas escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Tá vendo que impressionante é o perfil dessa pessoa? Sim, sim, Então, então é importante, irmãos, trazer isso, porque nós estamos falando dos irmãos que têm fome e sede do Senhor.
Que não adianta, irmãos, nós estamos às vezes rodeados de pessoas que não querem dar o Senhor. Eles vêm às vezes para ouvir uma palavra que vai animar ele, que vai levantar ele, que vai incentivar ele, mas não tem avidez no coração de examinar nessa escritura, de buscar no Senhor, né? Não tem, não quer. Mas por isso, irmãos, nós precisamos ver esse perfil aqui. 2 ou 3 podeis profetizar, mas os outros julguem. É isso que significa. Porque não todo mundo que está falando, às vezes, fala a verdade, irmãos. Então, isso que é importante que os irmãos estejam conectados com essas escrituras. Por um lado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Agora, se nós temos avidez, desejo, tem um versículo aqui, vamos lá, João 7, olha aqui, 16. João 7, 16. Olha que impressionante. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, está vendo aqui, irmãos, que é condição? Então, o ensino de Jesus não era dele, era do Pai. Mas ele fala: se alguém quer fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Doutrina aqui é ensinamento. Ou seja, quando a pessoa está ensinando, se realmente a pessoa quer, irmãos, ele quer conhecer a verdade, o Espírito vai guiar toda a verdade. Ou seja, mesmo ele estando no erro, num grupo enganoso, mais cedo ou mais tarde, irmãos, o Espírito que está morando nele não vai deixar ele nesse lugar. Ou não é assim a nossa experiência, irmãos? É. Então, não nos enganemos. Tem pessoas que ele passa 20, 30 anos no mesmo lugar sendo enganado. Por que isso? Porque ele gosta só de ouvir. E ele só repete o que os outros falam. Tem gente que tem até alimento diário, viu? Para repetir o que o profeta falou. Mas não vá nessa escritura, não. Ele só quer ouvir aquilo que o líder dele promove. Os outros não é verdadeiro para eles. É impressionante isso. Lamentavelmente, é a situação que nós vivemos hoje, irmão. Não vamos enganar. Não é, irmão Genaro? Isso mesmo. E, inclusive, eu tenho um versículo aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como Amém. obreiro, que não tem de que se Isso, envergonhar, Amém. e maneja bem a palavra da Amém. verdade. Então, irmão, é importante. O que é importante para nós Sim. hoje em dia? É a localização dentro da palavra. Amém. Eu posso falar mil e uma coisa, mas se eu não tenho a localização do versículo, a minha palavra, por mais que seja verdade, é incompleta. Porque é importante a pessoa que está falando pelo Espírito que maneje a palavra, Sim. que não é aquele que fala, está escrito na Bíblia, mas não sei onde que está. Sim. Não pode, né? Entre os irmãos, não pode haver. E se há, então é melhor não falar. Uhum. Porque é bom a gente falar e localizar dentro das Sim. escrituras, porque Muito bom. isso, irmãos, é muito proveitoso. Por isso que eu gosto quando os irmãos começam a falar, porque leva dentro das escrituras, Amém. nos localiza, e isso abre o nosso entendimento, e Amém. tem as escrituras que nós lemos, e como é que o outro é o contexto, que nos faz entender por que foi falado aquilo. Sim. Então, isso, irmãos, é muito proveitoso para nós. Amém? Então, Amém. nós precisamos ter essa pessoa como obreiros de que ninguém não tem de que se envergonhar, porque tem que manejar bem a palavra. Amém. E, claro, nós não somos doutores da palavra, né? Mas aquilo que o Espírito vai falando para nós temos que gravar, se é possível, tem que estar gravado em nós aqueles versículos para levar os irmãos a compreender aquilo que precisa compreender dentro das Escrituras. Então, quando o irmão vai falando, abre a Bíblia, leva lá, leva aqui, leva lá, para explicar. Não é somente uma explicação simples, Sim. mas é uma localização dentro das Escrituras. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Aqui tem uma definição, uma explicação muito interessante. Eu queria ler rapidinho para os irmãos. Sim, irmão. Falando a função do Espírito Santo, né? Aí ele fala assim:
é como se Deus estivesse pintando a vontade dele dentro do Filho de Deus, camada por camada, para que até que os pensamentos dele e os seus se tornem um só. É, verdade. Muito bom. Você sabe, o Carlos, aqui, eu lembro aqui em 1 Coríntios 1:10, eu vou ler aqui, é impressionante esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, quando nós olhamos a experiência dos irmãos, chega um momento que tem rompimento, e um se separa do outro, você vê, né? Ou por uma maneira de ver diferente nessa escritura, vai embora e se apoia no versículo e se separa. Então, divisões era algo normal, né? Vamos dizer, e preferências também. Mas o que eu mais gostei é do versículo anterior. Porque o versículo anterior, ele vai colocar na trilha certa. O que significa falar a mesma coisa? Olha o versículo 9, irmãos. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E em 1 João, capítulo 1, versículos 3, João fala assim: E isto vos digo para que mantenhais comunhão conosco. E ele diz: A nossa Ah, comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, tem o endereço falar a mesma coisa. É quando nós estamos permanecendo nele por meio do Espírito, olhando para aquilo que foi realizado. sim, Essa comunhão que já existe, nós somos convidados, somos participantes. Então, o que que nós vamos falar, gente? A não ser aquilo, né? E isso que está falando nesse sentido. Agora, tem um versículo mais, 1 Tessalonicenses 2:13. Olha que impressionante. 1 Tessalonicenses 2:13. Tá anotando, irmão Mauri? tô. Ah, tá beleza. Pode. É. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ó, 2 pontos. Ele vai dar. O que que ele vai dar graça incessantemente? É que tendo recebido a palavra de Deus, né? Esses aqui são os Tessalônicas, tendo recebido a palavra de Deus, olha que impressionante. De nós ouvistes. Ó, é impressionante. E aqui quem é? Vamos ver quem que é. Paulo e Silvano. Paulo, Silvano e Timóteo aqui. Então, que de nós ouvistes, certo? Ó, é impressionante, irmãos. E acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, em quem credes. Isso aqui, irmãos, é o argumento de alguns, e nós inclusive estivemos no meio de uma pessoa que ele dizia que a palavra dele era a palavra do Espírito Santo. O que ele ensinava era do Espírito Santo, e usava esse versículo aqui, né? Então, radicalmente, só ele era que tinha um espírito, né? Na verdade, o resto não. Então, tudo que os outros falavam não era verdade. Só o que essa pessoa falava era verdade, porque ele tinha um espírito. Então, olha o perigo, irmãos. E era mestre das escrituras. Todos nós, quando ouvíamos falar ele, tinha que ficar calado, porque o cara dominava as escrituras. Ou não? Mas, no entanto, fomos desviados para a centralidade de Cristo, colocando a Cristo como alguém na qual Deus está. Olha onde chegou a situação, irmãos. Então, por isso, Sim. irmãos, graças ao Senhor, eu trago essa reflexão não como crítica do outro, senão como uma reflexão para nós, porque nós vivenciamos isso. E hoje nós não temos nenhum tipo de mágoa, de rancor, nada disso. Nós estamos muito gratos ao Senhor. Mas a gente traz isso em consideração e ponderamos hoje aqui isso aqui, porque você vê como que é importante o guiar do Espírito Santo, irmãos, a toda a verdade. Quando ele vier, ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, Amém. isso que nós precisamos.
perseverar em seguir ao Senhor. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, pode ser que momentaneamente ele esteja em um grupo que não está trazendo a verdade. Mas, irmãos, o Espírito não tá preso a um ministério, a uma pessoa, né? O Espírito está em nós, com cada um de Amém. nós. Está confirmando, selando, como o irmão Maurício sempre fala, selou em meu interior, não é? É um Espírito guiando Amém. nós. Então, graças ao Senhor, que nós estamos aprendendo a ser conduzidos e ser guiados pelo Espírito Santo. Maravilhoso, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Ué, não deu para terminar, não, irmão, hein? Nem entramos. E entramos, né? Ficamos em dois itens, né? Nem acabamos, né? Ah, mas é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é uma riqueza, né, irmão? Então, e outra coisa, o Senhor nos traz nesse momento uma sensibilidade para a gente ver a unção, falar, a unção que está dentro de vós, ela determina todas as coisas e é verdadeira. Então eu vejo que quando a gente tem liberdade para trazer a palavra e em comunhão, a gente fala com o pai, com o filho, vamos dizer, em reunião com os irmãos, aquilo ele tem que ser lá no coração dos quatro Amém. irmãos de uma maneira genuína, né? Sim. E eu vejo que algo também que acontecia no passado, muitas vezes eu ia contra algo que estava selando no meu coração para ficar em conformidade com o grupo, sabe? Sim. Muitas vezes a gente acaba não querendo entrar em contradição, porque muitas vezes tem até menos capacidade ou tem menos eloquência ou tem menos conhecimento da palavra. Mas eu vejo que na medida que a gente vai, a verdade vai sedimentando no nosso coração, ela vai selando de uma maneira genuína, né? Amém. Assim como a gente lê um versículo que é suficiente. A palavra de Deus, ela ora por nós, ela é suficiente. Muitas vezes até a gente fala que não sabemos orar como convém, o próprio Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, e muitas vezes nós não conseguimos arrancar uma oração, mas aquela palavra que a gente foi lida e fala, puxa, Senhor, é isso daqui, eu agradeço, sim, amém. Que Amém. clareza, que verdade, né? Então isso é maravilhoso, né, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Muita riqueza. Aleluia. Tem muita Essa comida para casa para os quarta-feira. Tem Sim. muita comida, hein? Para quarta-feira prosseguimos, hein, irmãos? Amém, Aleluia, irmãos. irmão. Uma boa noite para todos. Ó, Boa noite, a irmão. graça e a paz para os irmãos. Amém. Que o Senhor esteja guardando todos Amém, nós, amém. nossas Amém. famílias, nossos irmãos em Cristo. Amém. Tá bem? Amém, amados Amém, irmãos. amém. Um amém, abraço. amém. Amém.